Pois bem, agora que nós já fizemos aqui, marcamos as sílabas acentuadas de todas essas palavras oxítonas, vocês vão prestar bastante atenção nessas palavras para responder aqui, olha. Agora conclua. São assinaladas, ou seja, são marcadas com acento agudo. Só lembrando aí que o acento agudo é esse acento aqui. Por exemplo, na palavra ninguém, veja o acento agudo aqui, ó, na letra E. Então, são acentuadas as palavras oxítonas que termina em. Aí você vai completar aqui, vai olhar lá na relação de palavras para ver quando é que as oxítonas são acentuadas quando elas terminam em. São 3 letras, quando elas terminam em 3 letras. Com o som aberto, ou seja, o som aberto é aquele som que sai pela boca, é o som oral. Quando o som é aberto, a palavra é acentuado com o som agudo. Agora, quando o acento é circunflexo, que é o chapéuzinho, o som é fechado. E as palavras oxítonas, elas são acentuadas com acento circunflexo quando elas terminam em quê? Vejam lá também. É para completar essa daqui. Terceira questão. Vamos lá para a terceira questão. Leia estes versos do poema A Caminhada. É um poema muito pequeno, bem pequeno mesmo. Nessa mata ninguém mata. A pata que vive ali com 2 patas de pata, pata acolá, pata aqui. Então, através desse poema, vocês vão na letra A. Vocês vão copiar 2 palavras oxítonas que sejam acentuadas e escrever aqui. Letra B, vocês vão tirar também daqui do poema 2 palavras oxítonas que não são acentuadas, tá? Então aqui 2 palavras oxítonas com acento e aqui 2 palavras oxítonas sem acento. Vamos ver agora aqui na quarta questão. Nós temos esse trecho do texto Portinari, foi extraído do texto Portinari, que eu vou ler para vocês. Vejam aqui, ó. Releia esse trecho e copie uma palavra para cada uma das regras de acentuação apresentada a seguir. Então, vocês vão tirar daqui desse texto as palavras para a letra A e para a letra B. Então, eu vou ler o trecho do texto. Veja lá, ó. Nessa época, em vez de pintar e desenhar muito, preferiu observar e aprender. Diariamente ia a museus para ver as obras dos grandes mestres da pintura. Também frequentava cafés, onde descobriu o que os artistas estavam fazendo de novo na arte. Seus amigos no Brasil brincavam dizendo que ele estava só se divertindo na Europa. Então, na letra A, vocês vão tirar desse texto aqui palavras que são acentuadas graficamente. As proparoxítonas são acentuadas graficamente, todas as proparoxítonas. Você vai escrever pelo menos 2 palavras proparoxítonas aqui. E lembrando que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Quando você for escrever, você tem que escrever junto com o acento. E na letra B, olha aqui, está dizendo o seguinte: são acentuadas graficamente todas as oxítonas
terminada em A e O, seguidas ou não de S. E também aquelas que terminam com EN. Então, quando as oxítonas elas forem terminadas em A, E, O, ou AS, ES, OS e também em, elas são acentuadas. E você vai tirar pelo menos daqui do texto, pelo menos 2 oxítonas que sejam acentuadas. Tá? Então essa atividade aqui, ela faz parte ainda desse assunto aqui, ó. Acentuação das proparoxítonas e das oxítonas. E aonde nós vamos corrigir na quinta-feira isso daqui. Além dessas questões aqui, terceira e a quarta que eu acabei de explicar, também na quinta-feira, nós vamos fazer essa daqui, da página 21. Toda essa aqui da página 21. E ela fala sobre biografia, autobiografia. Alguém sabe o que é uma autobiografia? Nós vamos fazer uma autobiografia. Está explicando bem aqui o que é uma autobiografia. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Está explicando o que vem a ser uma autobiografia. A autobiografia é a história de vida de uma pessoa, de um indivíduo, escrita por ele mesmo. Aquela pessoa, quando vocês forem escrever um livro sobre a vida de vocês, isso vocês estarão fazendo uma autobiografia. A autobiografia é isso, quando a pessoa escreve sobre si mesmo. Você vai ler um texto autobiográfico, que é esse daqui, ó. E depois vai registrar a sua autobiografia. Veja que depois cada um de nós vamos fazer a nossa autobiografia em um álbum de recordações. Primeiramente, eu vou explicar aqui o que vocês devem fazer na primeira e na segunda, lendo o texto. Vamos lá. Leia um trecho da obra Sementes de Sol, é o livro Sementes de Sol, escrito por Carlos Queiroz Teles. Nesse livro, o Carlos Queiroz Teles, ele escreve sobre ele. Ou seja, é uma autobiografia. Olha o que ele diz aqui, ó. Confesso, com um pouco de vergonha, que houve uma época na minha vida em que tinha muita vergonha de sentir que era um poeta. Ser um poeta parecia então uma coisa do outro mundo, um desligado, maluco, irresponsável, em resumo, um ser dispensável e inútil. Naquela época eu ainda era garoto, tinha 13 saudáveis anos e uma fome de vida que incluía e misturava tudo: saber, amar, jogar futebol e criar versos. Fazer poesia era uma brincadeira gostosa e o prazer de acertar um verso bonito trazia a mesma sensação de alegria de voar em direção de uma bola e defender um pênalti. Só com o tempo, muito tempo, eu fui entender a verdadeira utilidade da poesia e a função do trabalho de um escritor de verso. Hoje, com muita simplicidade, eu aprendi a dizer: quem diria? Então, no final das contas, o menino Queiroz era mesmo um poeta. Viram como o Queiroz, aqui ó, o nome dele, Carlos Queiroz Teles, ele fala lá no livro Sementes de Sol, ele faz uma biografia sobre a vida dele na época em que ele tinha 13 anos. E como nós vimos aqui nesse texto, a autobiografia é uma história contada pela própria pessoa. Tá? Então, com base nesse trecho aí, vocês irão fazer aqui ó, a primeira questão. Veja aqui, ó. Vocês vão marcar nesses 3 espaços
os itens que permitem classificar o texto lido como uma autobiografia. Quais dessas três frases indicam que o texto acima, esse texto aqui, é uma autobiografia? É escrito em primeira pessoa? A outra frase expressa opiniões, sentimentos, impressões de quem escreve? E a terceira frase não conta fatos marcantes ocorridos na vida do autor. E a segunda questão, o autor confessa ter se envergonhado de sentir-se poeta. Aí está querendo saber aqui essa pergunta. Ó. Que sentido a palavra poeta tinha para ele na época? Na época que ele tinha 13 anos, que sentido para ele tinha a palavra poeta? Então você vai extrair a resposta daqui do texto. É só reler novamente o texto. E só para lembrar, vou colocar bem aqui rápido para vocês, porque o texto menciona bem aqui, olha, primeira pessoa. O que seria isso, primeira pessoa? Eu vou escrever aqui para vocês que existem três pessoas do verbo. Um momento. Existem três pessoas do verbo. A primeira pessoa é eu. A segunda pessoa, tu. E a terceira pessoa, ele ou ela. Então, vejam que aqui no texto, o Carlos Queiroz, ele sempre usa eu. Porque quando nós vamos escrever uma biografia, nós escrevemos na primeira pessoa. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, numa frase, deixa eu colocar aqui em cima. Vou escrever uma frase aqui, usando uma frase na primeira pessoa. Ontem eu fui jogar bola com os amigos e marquei 3 gols. Eu fui o melhor jogador em campo. Agora eu vou escrever uma frase em terceira pessoa. Eu vou até mudar a cor aqui para ficar bem entendido, para vocês saberem o que vem a ser primeira pessoa, segunda pessoa. Olha aqui, ó. João foi jogar bola ontem com os amigos. Ele marcou 3 gols e foi escolhido o melhor em campo. Viram aí a diferença? Nesse primeiro aqui está escrito em primeira pessoa, ó. Veja aqui o eu aqui, ó. Ontem eu fui jogar bola com os amigos e marquei 3 gols. Eu fui o melhor jogador em campo. Viu? É um texto escrito em primeira pessoa. Já aqui a frase de baixo, ó, João foi jogar bola ontem com os amigos. Ele marcou 3 gols e foi escolhido o melhor em campo. É uma frase escrita em terceira pessoa. Aqui, ó, ele. Aí, como o João é masculino, eu usei ele. Se eu fosse escrever o nome de uma mulher aqui, eu usaria ela. Então, para escrever uma autobiografia, nós escrevemos sempre na primeira pessoa. É isso que quer dizer bem aqui, ó. É escrito em primeira pessoa. Quando essa frase diz que o texto é escrito em primeira pessoa, ele está se referindo à pessoa eu. É a primeira pessoa do verbo, tá? Então, uma vez entendido isso, vamos para a outra questão. Aqui, como eu disse, nós vamos fazer até a terceira questão.
porque a partir daqui eu explicarei somente na quinta-feira. Até aqui a terceira questão é que nós vamos corrigir até aqui na terceira questão na quinta-feira. Olha lá. Ó. Com o tempo, o escritor mudou de ideia e hoje se orgulha de ser poeta. Isso ele diz lá no trecho. Olha, só com o tempo, muito tempo, eu fui entender a verdadeira utilidade da poesia e a função do trabalho de um escritor de versos. Viu que ele mudou de opinião? Com o tempo, o escritor mudou de ideia e hoje se orgulha de ser poeta. Está perguntando. Na sua opinião, se está querendo saber a sua opinião, então essa resposta aqui é pessoal. Uma resposta pessoal que você vai dar na letra A. Na sua opinião, o que fez ele mudar de ideia? E a alternativa B, você já se envergonhou de algo e depois mudou de opinião? Também é resposta pessoal, tá? Então a letra A e a letra B da terceira questão, as respostas são pessoais. E lembrando novamente, vejam aqui, vocês estão recebendo essa atividade na segunda-feira. Dia 17. A próxima aula de português é aqui na quinta-feira, dia 20. Então, no dia 20, nós vamos corrigir a página 20, a página 21 e até a terceira da página 22. Quando for no dia 20, depois que eu corrigir junto com vocês essas questões, aí eu vou explicar da quarta questão para baixo, onde nós vamos escrever uma autobiografia. E depois que nós escrevermos, eu vou transformar essa autobiografia num álbum digital para que todos nós possamos ver a nossa autobiografia. Eu vou escrever a minha como exemplo para vocês, certo?